Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Boa noite. João Martellini. Presente. Jairo de Castro. Presente. Mário Júnior. Presente. Ângelo Rafael. Presente. Valmir Giacomazzi. Presente. Manuel Modesto. Presente. Alfredo Melaré. Presente. Júnior Regonha, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Senhor, não fiqueis calado, não permaneceis em silêncio e inactivo. Eis como os vossos inimigos se agritam, como levantaram a cabeça e vos odeiam. Congeminam um plano contra o vosso povo, conspiram contra os vossos protegidos. Disseram, vinde e exterminemo-los entre os povos. Não se volte a mencionar o nome de Israel. Entre todos entraram em comum acordo e estabeleceram uma aliança contra vós. Ó meu Deus, tornai-o semelhante às folhas que o redemoinho revolve, como a palha levada pelo vento, como o fogo que devora a mata, como a chama que incendeia os montes. Da mesma maneira, persegui-os com o vosso turbilhão, aterrai-os com o vosso furacão, cobri-lhes a face de ignomia, de modo de implorarem o vosso nome, Senhor. Caia sobre eles a vergonha e a humilhação para sempre. Sejam confundidos e pereçam. Saibam que só vós vos chamais Deus. Vós sois o único, o Altíssimo sobre toda a terra. Palavra do Senhor. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Jairo de Castro, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei... Projeto de lei 5/2022 dispõe sobre a desafetação de imóvel e dá outras providências. Data de entrada, 1 de fevereiro de 2022, autoria o Poder Executivo. O projeto de lei número 5 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 1 de fevereiro de 2022. Projeto de lei 6/2022 dispõe sobre a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo e dá outras providências. Data de entrada, 1 de fevereiro de 2022, autoria o Poder Executivo. O projeto de lei número 6 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 1º de fevereiro de 2022. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 19/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias para a capinagem do terreno onde está instalada a academia ao ar livre, localizada no bairro Jardim da Serra, ao lado do Ribeirão da Serra, assim como para sua reforma e substituição dos aparelhos danificados. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 19 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 19 de 2022.
Requerimento 19/2022 aprovado. Requerimento 20/2022. Ouvido o plenário, requeiro, ouvido o plenário, se oficio o senhor prefeito do município de Tietê, senhor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize estudos para o estabelecimento de parcerias que viabilizem o acesso ao programa CNH Social em nosso município. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 20 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, esse é um requerimento que eu estou propondo aqui, em eco, vamos dizer assim, à liderança e ao pedido já feito por 2 munícipes, a Raquel e o Leandro, que levaram ao senhor prefeito essa sugestão pertinente, e nós trazemos aqui oficialmente, também via requerimento na Câmara Municipal, a possibilidade do prefeito fazer, senhor presidente, as parcerias que possibilitem a obtenção da CNH social, que agrega, além da pessoa, da primeira habilitação ser gratuita, possibilita que essas pessoas que exercem atividades por meio de atividade motorista ou transportes tenham uma oportunidade de emprego. Então, é pertinente por 2 motivos. Primeiro, dá a possibilidade da pessoa ter a sua CNH e, segundo, uma oportunidade de trabalho num momento tão difícil. Então, fica aqui o requerimento. Tenho certeza que o Vlamir olhará isso com muita atenção, porque é de interesse de todos. Então, eram as minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 20 de 2022. Eu peço para assinar em conjunto também, claro, Júnior Regonha. E peço autorização também para o Leandro, que está aqui plenário, assistindo a nossa sessão, e a Raquel também pelo brilhante projeto aí levado ao prefeito. Continua, está aberta a votação do requerimento 20 de 2022. Requerimento 20 de 2022 aprovado. Requerimento 21/2022. Requeiro ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos para a demarcação de uma rotatória com a colocação de lajotas com refletivos no cruzamento entre a rua Santa Cruz com a avenida Dr. Yusuf Khalil Awad. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 21 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 21 de 2022. Requerimento 21 de 2022 aprovado. Requerimento 22/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo o valor economizado com o cancelamento pela Prefeitura Municipal das festividades de Réveillon e do Carnaval 2022. Requeiro ainda que os valores economizados pela Prefeitura Municipal sejam destinados a políticas públicas junto à assistência social do município e ou da Secretaria de Saúde para a contratação de exames e procedimentos médicos que reduzam as filas de espera de cidadãos que aguardam por um tratamento ou um procedimento médico. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 22 de 2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, inevitável foi o cancelamento do Réveillon e do Carnaval, até por questões sanitárias que todos conhecemos. E a sugestão ao Vlamir é que ele utilize esses recursos que foram economizados em ações ou na assistência social ou também na Secretaria de Saúde. Municípios, um município vizinho aqui do nosso, o município de Tatuí,
por exemplo, utilizou esses recursos para a contratação de exames de oftalmologia. Por exemplo, que aqui em nosso município é grande a fila de pessoas que esperam por exames oftalmológicos, procedimentos oftalmológicos, e é possível o município contratar exames externos, exames e procedimentos externos, e reduzir a fila, que até pouco tempo eram de mais de 1.090 pessoas que aguardavam por esses procedimentos. Às vezes, crianças que têm dificuldade de visão, ocular, crianças que não conseguem ir na escola por problemas de visão, é uma oportunidade de utilizar e demarcar. Eu acho que isso é importante. Nós sabemos que esse recurso que não é utilizado, em alguma coisa ele será. Esse recurso está dentro dos cofres públicos, mas é importante demarcar isso e deixar bem claro que esses recursos ficaram e serão destinados a alguma ação em prol da população nesse momento. Então, essa é a sugestão que eu faço e encaminho ao senhor prefeito. Espero que, atendido, seja bem demarcado e bem registrada a importância dessas ações, principalmente se for na área da saúde, para reduzir as nossas filas aí de tantas e tantas pessoas que às vezes esperam por uma consulta e não conseguem. Então, eram as minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 22/2022. Está aberta a votação do requerimento 22/2022. Requerimento 22/2022 aprovado. Requerimento 23/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, senhor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo a data prevista para o início da convocação dos aprovados na área da saúde no concurso público 1/2018, data de entrada 7 de fevereiro de 2022, autoria José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 23/2022. Está aberta a votação do requerimento 23/2022. Requerimento 24/2022. Desculpa. Requerimento 23/2022 aprovado. Requerimento 24/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências administrativas e em obras urgentes para a realização do serviço de nivelamento, colocação de pedras de escoamento das águas da chuva por toda a extensão das vias rurais que compõem o bairro Baronesa, em especial no trecho logo após a chamada Ponte do Japonês, que se encontra altamente danificado com a rede de água exposta. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 24/2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem um vídeo. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Tem um vídeo, senhor presidente, que eu gostaria que a nossa secretaria pusesse, para demonstrar a extensão do dano. Bom dia. Bairro Olha, Baronesa. Aqui que é Frango Oeste. Você sobe ali, passa a ponte do Japonês aqui, para subir por baixo, ó. Encanamento. Isso aqui vai estourar já, essa junta como que tá aqui, ó. Vai ficar vazando água, ó, como que tá. Então, é um dano bastante grande. Tá aparecendo tudo. E Aqui tem trator passando. a gente pede providências urgentes em relação àquele local, tendo em vista a situação aí do fornecimento de água, que se estourar, nós sabemos toda a dificuldade que há aí, né? Então, a gente pede uma urgência, com o registro de que o Carniel vem fazendo um trabalho de fôlego nesses últimos tempos. Nós sabemos que nos últimos tempos, aí, com as chuvas, várias e várias vias rurais, e agora as urbanas também estão danificadas, mas a gente traz aí a solicitação do cidadão, a nossa obrigação, e fica o nosso requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 24/2022. Está aberta a votação do requerimento 24/2022. Requerimento 24/2022 aprovado. Requerimento 25/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias em obras para a realização de melhorias no trecho de terra da rua Camilo de Arruda, bairro Jardim Zanardo,
danificado com as últimas chuvas, bem como para o reparo da iluminação pública na mesma localidade, uma vez que as lâmpadas estão todas apagadas. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 25 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 25 de 2022. Requerimento 25 de 2022 aprovado. Requerimento 26/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a retomada do transporte escolar aos alunos do ensino médio que frequentam a escola Plínio Rodrigues Moraes. Data da entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 26 de 2022. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Olha, são diversos, eu não sei se outros vereadores receberam, mas são diversas as solicitações da Escola Plínio, do ensino médio, para o transporte, do bairro Terra Santa Maria, bairro Povo Feliz, também do bairro São Roque. O que acontece? O transporte pelo circular, ele não bate os horários das escolas. Esses adolescentes estão com dificuldade enorme, tanto para ir como para voltar. Por exemplo, hoje uma senhora me ligou, o filho, ele chega na escola, ele sai da escola, ele chega na casa dele 2 horas da tarde, porque ele tem que esperar 1 hora para pegar o transporte. E tem que sair do Plínio e ir até a rodoviária. Então, quer dizer, como é transporte escolar, que é uma garantia a esses alunos, muitas mães ficam preocupadas porque muitas das vezes eles têm que andar uma longa distância. Nós sabemos que o transporte da escola, da prefeitura, pega esses alunos nos pontos específicos, trazem para a escola e, na frente da escola, levam para os bairros. É fundamental que isso seja organizado. O bairro Terra Santa Maria é longe para esses meninos. São Roque. E a prefeitura tem ônibus. Eu não sei, não entendi ainda qual é a dificuldade. Ouvi já, olha, mas lá no tal bairro são alguns... Não importa que seja um. Eu, pelo menos, entendo e defendo isso. Sejam 2, mas o transporte tem que ser garantido a esses alunos. Tem que ser garantido que essas famílias consigam colocar, com segurança, saber que seus filhos vão entrar no ônibus, ir para a escola e da escola voltar. Nós vivemos outros tempos que isso é fundamental. Isso é importante. Então, fica aqui a sugestão. Eu pus o Plínio, semana passada eu pus Terra Santa Maria, e eu já recebi do São Roque hoje. Então, são mães preocupadas, são alunos que chegam bem depois do horário previsto e tem que sair bem antes. O transporte hoje coletivo não está organizado de modo a atender os horários das unidades escolares. Se estivesse, tudo bem, mas nós sabemos que tiveram mudanças, aumento do tempo de ônibus, de hora em hora, não é mais em 30 minutos. Então, é fundamental que isso seja reorganizado. Fica aqui a minha solicitação, já estendendo solicitação para o São Roque, já estendendo Santa Maria, e que isso se resolva o mais rápido, que as aulas já retornaram. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 26 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ângelo Rafael. Boa noite a todos. Eu acho que é importante esclarecer como funciona o transporte escolar no município, né? Então, nós costumamos dizer que existem 2 formas de transporte. Existe o transporte municipal, muito bem identificado por Júnior, e existe o transporte que é realizado mediante convênio. Esse transporte ele é estadual, que é exatamente o que atende o ensino médio e o ensino técnico, Plínio e ETEC. Quanto ao transporte municipal, ele é realizado através de contrato. Então, nós temos a empresa tietense contratada,
e eu acredito que não existe nenhum problema em relação a esse. São problemas em que você passa o pente fino e isso se resolve da noite para o dia. Com relação ao convênio, é que existe um problema seríssimo, justamente porque a prefeitura ela paga a tietêense mediante uma inexigibilidade. Esse processo de inexigibilidade tem o custo de R$ 2,50 por aluno, ida e volta R$ 5,00. Então, o que ocorre? A tietêense ela utiliza o transporte circular para fazer esse transporte dos alunos. A demanda aumentou bastante. Nós não temos como precisar essa demanda atualmente, até porque o Plínio, tudo bem, o Plínio até ele consegue repassar para nós exatamente as matrículas. A ETEC está com dificuldade, porque eles ainda estão admitindo matrículas. Então, é um problema seríssimo em termos de fluxo. Eu acredito que isso possa ser resolvido o quanto antes, desde que a tietêense coloque mais ônibus. O caso do São Roque, muito bem citado, é um caso sério justamente porque o horário do Plínio, ele finaliza às 6h20, e não tem o ônibus que faça esse transporte do aluno até o São Roque, pois não existe ônibus circular. Então, na tarde de ontem, a secretária esteve na empresa tietêense, justamente identificando esses problemas pontuais para que a empresa tietêense faça essa correção. Caso contrário, infelizmente, o problema ele fica insanável, pois não depende pura e simplesmente da prefeitura, depende também, por óbvio, né, dessa concessão, né, que indiretamente tem a ver com a prefeitura. Diretamente, né, perdão. Somente isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 26/2022. Está aberta a votação do requerimento 26/2022. Requerimento 26/2022 aprovado. Requerimento 27/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo o atual estágio das providências e procedimentos para viabilizar a concretização e a efetivação do CEP rural, o qual resultará em importante avanço ao produtor e morador da zona rural. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 27/2022. Está aberta a votação do requerimento 27/2022. Requerimento 27/2022 aprovado. Requerimento 28/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo qual o atual estágio das providências para as obras de reparo e de restauração do prédio da Escola Luiz Antunes. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 28/2022. Está aberta a votação do requerimento 28/2022. Requerimento 28/2022 aprovado. Requerimento 29/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, senhor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, analise a possibilidade de aumento das grades da passarela de pedestres existente sobre o rio Tietê, ou adote outras providências que vierem a ser recomendadas para resguardar a segurança de seus usuários. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 29/2022. Está aberta a votação do requerimento 29/2022. Requerimento 29/2022 aprovado. Requerimento 30/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias para viabilizar aos alunos da rede municipal de ensino transporte escolar para as aulas das segundas, terças e quintas-feiras,
ministradas no Educandário Rosa Mística a partir do projeto que o mesmo mantém com a Prefeitura para reforço escolar e de oferta de atividades de música e teatro. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 30 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 30 de 2022. Requerimento 30 de 2022 aprovado. Requerimento 31/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, senhor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo que se segue. 1. Qual o índice de correção monetária e juros moratórios que estão sendo aplicados para a atualização das parcelas inadimplidas em acordos ordinários de refis 2021? Apontar o fundamento legal. Item 2. Qual o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios na cobrança das parcelas inadimplidas em acordos ordinários e do refis 2021? Apontar o fundamento legal. No caso de inadimplência de uma das parcelas do acordo, qual o procedimento adotado pela Prefeitura em relação ao débito remanescente? Requeiro ainda, constatado que a Prefeitura vem adotando como termo inicial a correção monetária, como termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, data anterior àquela de vencimento da parcela inadimplida, que seja, desde logo, determinada a correção do referido procedimento de atualização de débitos, informando ainda a esse Poder Legislativo as providências que a municipalidade adotará em relação aos contribuintes que já realizaram o pagamento da dívida com fundamento em eventual cálculo equivocado. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2021, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 31 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu quero aguardar essas informações, eu não consegui ter a precisão delas, e é importante registrar que se tiver algum equívoco aí, que seja corrigido com a maior urgência possível. A informação que eu tenho é que um débito vencido, uma das parcelas vencidas, a atualização monetária e os juros estão incidindo desde datas anteriores à data de vencimento do débito, o que, ao meu entendimento, é um equívoco e deve ser corrigido. E nós temos que ver a extensão disso. Caso isso tenha ocorrido, por isso vamos esperar as informações da Prefeitura Municipal. Espero que esteja tudo certo, né, doutor? Mas vamos ver. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 31 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 31 de 2022. Requerimento 31 de 2022 aprovado. Requerimento 32 de 2022. Requer, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo em relação à estação elevatória Santa Cruz e Santa Cruz, o que se segue. 1. Já houve a conclusão do seu projeto básico e ou executivo? Esse projeto já está aprovado junto a todos os órgãos governamentais? Quem será responsável pelo financiamento da referida obra? Será a Prefeitura, o SAMAI ou empreendedores de parcelamento de solo? No caso de ser empreendedor, o termo de compromisso já foi firmado? Em caso negativo, por qual razão o referido termo de compromisso ainda não foi firmado? Em caso positivo, encaminhar cópia do referido termo de compromisso. Item 5. Qual o prazo previsto para início e conclusão da referida obra? Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 32 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 32 de 2022. Requerimento 32 de 2022 aprovado. Requerimento 33/2022. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quando serão executados os reparos no Centro Odontológico Municipal, cujas infiltrações causadas pelas chuvas estão danificando cada vez mais o prédio. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria dos vereadores Alfredo Melaré Neto e Jairo de Castro Oliveira.
em razão do requerimento 33 de 2022 ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao primeiro secretário em exercício, Júnior Regonha, para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 33/2022. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Alfredo Melaré. Então, eu estive lá no centro odontológico e vi que a situação lá é muito séria. E, em seguida, a minha vistoria, eu liguei para o secretário de saúde para saber como que estava a questão deles estarem indo lá e arrumar. Ele disse que há 6 meses atrás foi feita uma vistoria e que ele ia repassar para mim o que tinha acontecido nessa vistoria para estar orientando melhor o que teria que ser feito. Eu não tive a resposta dele ainda, mas a situação lá, a gente vê que se tivesse feito alguma coisa, mínima coisa, desentupir calha, manutenção simples, não teria acontecido o que aconteceu neste centro odontológico, que é um absurdo o que eu fui ver lá. Não dá para os pacientes ficarem nem aguardando um atendimento. Infelizmente, o centro odontológico precisa de medidas urgentes de reforma. E espero que a prefeitura haja o quanto antes para que não comece a cair o teto lá, porque a situação ficou muito complicada. É isso, senhor Júnior. Muito obrigado. Continue em discussão o requerimento 33/2022. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o nobre vereador Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereador. Boa noite, público que nos assiste. Isso aí, a gente vê muitos causos difíceis de resolver e vê um pequenez de um caso desse, que é manutenção, que não se resolve. Que nós trabalhamos no ano passado, o ano inteiro fazendo requerimento desses vazamentos. Eu fui no posto de saúde de São Pedro, está desse jeito, já estou falando dos requerimentos que vai sair. Está igual ao centro odontológico, a mesma coisa. Agora eu pergunto a vocês, como é que um paciente que tem uma rinite alérgica encosta numa sala de posto de saúde para fazer um exame desse jeito? E a gente está falando de pequenez, é porque eu sou dessa área. Eu conheço essa área de construção, eu conheço a área de manutenção. Júlio conhece de jurídico, doutor Alfredo de médico, doutor Martelino a mesma coisa, que já é engenheiro, né, e outros conhecem. Já eu conheço a área de manutenção, eu conheço a área de construção, cara. Se no começo do ano passado, que nós começamos a mandar requerimento, se o prefeito tivesse arrumado um pedreiro com um ajudante, um pintor com um ajudante, uma equipe de 4 pessoas, e falar assim, não, vocês vão fazer só manutenção, ver telha quebrada, ver calha entupida, ver essas coisas, cara, eu te garanto que a cidade estava um brinco. Que eu já falo assim de 4 pessoas, mas se eu tiver com um ajudante, nós tem 30 prédios públicos aqui no Tietê? Não tem. Se eu tiver com um ajudante, eu te garanto que eu faço a manutenção de todos esses prédios públicos, e não está num descaso desse aí. Que isso aí não é desleixo, não é nada, isso aí é descaso com a população. Isso é descaso. Porque assim, ó, o cara que tem dinheiro, ele não vai na saúde pública. O cara que tem dinheiro não vai na escola pública. O filho dele vai na escola privada. Se ele precisa de um médico, ele vai para uma clínica, ele vai para um hospital privado. Então, isso aí não é desleixo, isso aí é descaso. Descaso dos mais terríveis que existem. Você está entendendo? Vamos ver se o prefeito vê esses requerimentos e vê de olho, porque se não dá jeito, nós é obrigado a tomar uma posição. Somos obrigados a tomar uma posição, os vereadores.
Porque só cai na população pobre, não cai na população rica, só cai na população pobre. Só cai quem precisa do transporte público, da saúde pública, da escola pública. Então, os administradores têm que administrar, meu amigo. É eleito para administrar, não é eleito para sentar a bunda na cadeira e ficar pagando de bonito, não. Você está entendendo? E a população sofrendo. É isso aí a minha retificação, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento 33/2022. Com a palavra, Claro. Com a palavra, o nobre vereador Valmir Jacomazzi. boa noite a todos os vereadores, boa noite ao pessoal que assiste pelo Facebook. É triste ver um órgão público está desse jeito aí. Como o Jairo falou, o nobre presidente Alfredo falou, não pode acontecer uma coisa dessa. Eu trabalho com obra há 30 anos. Então, a gente vê um tipo uma situação que chegou um órgão público, onde pessoas, como você mesmo falou, Jairo, dependem disso aí. Depende disso aí. Então, isso aí não custa muito. É falta de manutenção. É falta de cobrar o secretário que toma conta disso aí. Não é possível uma coisa dessa acontecer. Não é só aí. Tem várias escolas aí, como vocês apresentaram já durante o ano todo. Então, a gente tem que cobrar sério mesmo. Sério, o prefeito não pode deixar acontecer uma coisa dessa. A população está padecendo, gente. A população está padecendo. Uma coisa dessa não pode acontecer. Uma cidade como Tietê, que é uma cidade tão bonita, tão acolhedora, um órgão público deixado de lado. A população precisa ir num lugar desse. Isso aí, me desculpe, isso aí não é um centro odontológico aqui e nunca. Então fica aqui meu protesto. Obrigado, presidente. Continue a discussão, requerimento 33/2022. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o nobre vereador Mário Júnior. Boa noite, nobres amigos vereadores, senhor presidente, a quem nos assiste, funcionário da casa. Mais uma vez, aí estamos vendo um patrimônio público nosso aí, em decadência, como os dois vereadores nobres falaram, o Valmir, o Jairo e o Alfredo mostrou aí nesse requerimento. Quando teve a inauguração desse posto, eu tive o prazer de estar lá e vi o quanto o munícipe foi atendido, quantas pessoas que foram lá, né? E todos bem atendidos. E no dia de hoje, o senhor mostrando uma decadência dessa. É uma judiação, é uma pena da gente ver essa situação. Que nem foi comentado, além de posto do centro odontológico, nós temos postos de saúde, temos escolas precárias, né? E com dinheiro no caixa. Então, acho que está na hora de começar a pensar numa secretaria de prevenção, em todos os setores. Tem que ter uma secretaria de prevenção, porque uma pessoa só não dá conta de tudo isso que nós temos aí, os bens que a prefeitura tem. Então, ela tem que pensar numa secretaria preventiva dos prédios, dos órgãos públicos, na garagem e assim por diante. Fica aí minha indicação e peço para assinar em conjunto, presidente. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 33/2022. Fazendo uso da palavra, eu também estive lá, conferi toda a situação. Realmente, o que as fotos aí vieram registradas representam. Esperamos que as ações sejam feitas com a maior agilidade possível, porque ali, quem vai ali, está procurando por um sistema de saúde, está procurando por um tratamento, já está com alguma dificuldade, e é essencial ter ali um acolhimento, um local adequado para aguardar e para que possa ser atendido. Então, fico aqui também o meu pedido para subscrever. Coloco em votação o requerimento 33/2022.
Requerimento 33/2022 foi aprovado. Passo a palavra ao senhor presidente Alfredo Melaré. Eu mesmo. Então, vamos lá. Requerimento 34/2022. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade e informe esta Casa de Leis sobre a viabilidade ou não da instalação de câmaras de segurança no entorno do posto de saúde do bairro Jardim Bonança, uma vez que, segundo informações, o local tem sofrido vandalismo, até mesmo com meliantes fazendo necessidades nas calçadas do posto. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria dos vereadores Jair de Castro e Alfredo Melaré Neto. É seu também, né? É dele, né? Pode você, já está com o primeiro. Está em discussão o requerimento 34 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 34 de 2022. Requerimento 34 de 2022 aprovado. Requerimento 35/2022. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie as seguintes melhorias para o posto de saúde do bairro São Pedro. Limpeza das calhas que podem estar entupidas e causando infiltrações na laje e nas paredes, disposição de um veículo específico para a unidade de saúde, para que os servidores possam escolher o melhor momento para visitar os pacientes acamados. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Jair de Castro e Alfredo Melaré Neto. Está em discussão o requerimento 35 de 2022. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Modesto. Senhor presidente, nobres colegas, povo que nos assiste. Também estive lá, a situação lá meio complicada, então quero parabenizar vocês pelo requerimento e quero pedir para subscrever junto com vocês. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 35 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 35 de 2022. Requerimento 35 de 2022 aprovado. Requerimento 36/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, senhor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esse Poder Legislativo cópia do plano de arborização do município, bem como informe se o mesmo vem sendo exigido e executado em nosso município. Data da entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 36 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Eu peço ao nobre vereador para mim subscrever junto, que é de suma importância esse plano, viu? Claro. Seria isso aí. Parabéns. Continua em discussão o requerimento 36 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 36 de 2022. Requerimento 36 de 2022 aprovado. Requerimento 37/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, adote em relação ao EMEB Milton Soares de Camargo providências necessárias para a capinagem e limpeza pública em seu interior. Requeiro ainda que sejam deflagradas as providências pertinentes para a roçada do mato e a desobstrução das calçadas de acesso da referida unidade escolar, em especial daquela existente na rua João Alves. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha.
Está em discussão o requerimento 37 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 37 de 2022. Requerimento 37 de 2022 aprovado. Requerimento 38 de 2022. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que se segue. Quantas pessoas foram encaminhadas no ano 2021 pela Prefeitura para tratamento de dependência química? Para qual clínica essas pessoas foram encaminhadas? Qual o valor pago pela Prefeitura por cada internação? Quantas pessoas foram encaminhadas no ano 2021 pela Prefeitura para tratamento em razão de transtornos psiquiátricos ou mentais? Para qual clínica essas pessoas foram encaminhadas? Qual o valor pago pela Prefeitura por cada internação? Qual o critério que está sendo utilizado pela Prefeitura para o encaminhamento do interno para as clínicas de recuperação? Quantos pacientes foram atendidos pelo Centro de Apoio Psicossocial, CAPS, no ano 2021? Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022. Autoria dos vereadores Valmir Giacomazzi Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 38 de 2022. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Giacomazzi. Então, é um requerimento, junto com nosso amigo Júnior Regonha, para saber o critério que está sendo usado, né, para internações aqui no município de Tietê. A gente tem aqui a clínica terapêutica Rogério de Souza, né, que vem passando dificuldades, né, depois da pandemia, principalmente, né. Hoje vive de eventos, vive da ajuda do povo de Tietê, que eu falo com maior clareza, o povo de Tietê que toca hoje essa clínica. É uma clínica que tem uma diretoria muito atuante, tem sua diretoria, tem tudo que uma clínica pode ter. Toda a documentação está tudo em dia, que eu faço parte também lá de ajuda voluntariamente a clínica, né, há 6 anos. Então eu pedi maiores informações, né, para ter essa ajuda, né, da prefeitura junto à clínica aqui da nossa cidade, né. Isso aí a gente vem brigando há muito tempo, né. Pessoas, como falei, da diretoria, pessoas sérias, pessoas que amam o que fazem. Isso eu posso ter certeza disso aí. A gente está lá com um pessoal fantástico, uma diretoria fantástica. Então, queria que esse requerimento chegasse até o senhor prefeito, para que ele se comovesse com a clínica, né? É uma clínica que ele mesmo fundou, né, há 23 anos atrás, se não me engano. Então, é esse o meu requerimento, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 38 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Quero parabenizar nosso amigo Giacomazzi pelo requerimento. Muito pertinente esse requerimento aí. E quero pedir para subscrever junto com você, pedir sua autorização. Com certeza. Só isso, presidente. Continua em discussão o requerimento 38 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 38 de 2022. Requerimento 38 de 2022 aprovado. Requerimento 39/2022. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que se segue. Existe algum tipo
de agendamento que possa ser utilizado pelos munícipes para a retirada de medicamento da farmácia municipal? Caso não exista, estude a possibilidade de implementação a fim de evitar a aglomeração de pessoas no local. Existe algum tipo de medicamento atualmente em falta na farmácia municipal? Qual medicamento seria esse? Quando a situação será normalizada? Requeiro ainda que a Prefeitura estude a possibilidade de realizar a distribuição de medicamentos da farmácia municipal para os postos de saúde, já com receita dos pacientes, através de motociclistas, por exemplo, para que a população possa retirar o remédio nos postos. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, de autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 39 de 2022. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Giacomazzi. Muitas pessoas me mandaram mensagens pelo celular, no Facebook, falando dessas filas, né, que acontecem na farmácia municipal, no centro, né? E filas que chegam, e aí chegam a vez da pessoa e não tem, a maioria não tem o medicamento ainda, né? Então ficam várias horas na fila para depois não ter o medicamento. Então a gente está propondo aqui eu acho que dá para fazer alguma coisa nesse sentido, de ter essa distribuição já com a receita nos postos dos bairros. O bairro São Pedro, o bairro do Bonanza, da Coab. Eu acho que ia diminuir muito essas filas, né? Uma coisa mais rápida e uma coisa que a população não ia sentir essas filas que estão enfrentando. Então, essa é a minha colocação aí, senhor presidente. Não, vereador. Opa! Você viu as ligações. E eu presidenciei essa semana passada. Eu fui lá 2 vezes. Inclusive, a aglomeração é grande. Muita aglomeração. E é que eles falam, muitas vezes a pessoa vai e não é atendido com remédio, porque não tem. E está de parabéns pelo requerimento e peço para sobrescrever junto com você. Com certeza, Jair. E é isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 39 de 2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Peço a palavra para subscrever com o nobre vereador Valmir Giacomazzi. Parabéns, acho que é um enfrentamento importante. É uma matéria que tem que ser sempre enfrentada aqui, porque realmente a prefeitura também encontra uma série de dificuldades de conseguir encontrar esses caminhos. Eu acho que você traz sugestões interessantes, né? Porque é um gargalo ali, esse aguardo das pessoas todos os dias, e fica uma situação bastante difícil para quem já muitas vezes está doente, tem que ficar esperando medicamento por horas. Os funcionários que trabalham lá se dedicam, mas são poucos pela quantidade de pessoas que procuram pelo medicamento, por remédios. Então fica, eu acho, algumas sugestões interessantes, de grande valia para a prefeitura, tomara que ela utilize alguma dessas ideias e que isso realmente venha a atender a necessidade do cidadão. Então, peço para subscrever com Vossa Senhoria. Com certeza, Júnior. Continua em discussão o requerimento 39 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 39 de 2022. Requerimento 39 de 2022 aprovado. Senhor presidente, o próximo requerimento poderia ler na íntegra, por gentileza? Obrigado. Requerimento 40/2022. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que através do requerimento 131/2021 foi solicitado ao Poder Executivo que realize os estudos necessários e informasse da possibilidade da implantação de um programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, a nível municipal, com a finalidade de transferir recursos diretamente do Tesouro Municipal para as escolas municipais, nos mesmos moldes do programa existente no governo federal, considerando que a referida solicitação se deu em razão de que o PDDE foi criado para desburocratizar o envio de verbas às escolas e facilitar a gestão desses recursos em benefício dos alunos,
tendo em vista que os gestores das escolas conhecem perfeitamente a realidade das mesmas mais de perto e podem auferir melhor a necessidade de cada uma delas. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, informou em 24 de março de 2021 que estaremos realizando os estudos e, assim que finalizados, informaremos a essa egrégia Casa de Leis. Considerando que quase um ano já se passou da resposta da Prefeitura e até a presente data, nada foi feito, salvo o melhor juízo, para a implantação do PDDE municipal, considerando que a proposta do governo do então candidato a prefeito Vlamir de Jesus Sandei para a legislatura 2017-2020 previa no item Educação estudar a implantação do PDDE-M, Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, criada para assistir financeiramente as unidades escolares para as necessidades mais urgentes, dotando-as de recursos próprios, repassado pelo município, respeitando-se percentual per capita da escola. Considerando que o prefeito foi indagado pelo Poder Legislativo na legislatura anterior também sobre o tema, por meio do requerimento 63/2018, tendo respondido à época que, com relação à inovadora iniciativa consagrada em alguns municípios do programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, temos a informar que em 2017 a Secretaria Municipal da Educação já adicionou à peça do Plano Plurianual o benefício que vem de encontro com as metas e diretrizes da gestão financeira da educação nacional, no sentido de dar condições das unidades escolares gerirem recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, que deverá ser aplicado no município após autorização legislativa, considerando que o plano plurianual citado na resposta foi aprovado pelo Poder Legislativo em 2017 e vigorou nos exercícios de 2018 e 2021 e o PDDE municipal não foi implantado pelo Poder Executivo, requeiro. Ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se a Prefeitura realizou os estudos para a implementação de um programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, a nível municipal, os quais havia se comprometido a fazer em março de 2021, com a finalidade de transferir recursos diretamente do Tesouro Nacional para as escolas municipais, nos mesmos modos do programa existente do governo federal. Caso não tenha realizado os estudos, informe o motivo, bem como também determine as providências necessárias para que o PDDE municipal seja implantado com a maior brevidade possível. Câmara Municipal de Tietê, 7 de fevereiro de 2022, de autoria Mário Rodrigues Júnior, vereador PV. Está em discussão requerimento 40 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Esse é um projeto que já tem em alguns municípios e ele leva a implantação desse projeto a transferir recursos direto do executivo para a escola. E hoje nós estamos vivendo essa realidade que a nossa escola aí está com uma pendência, principalmente nos seus prédios, ou também muitas coisas pequenas que elas têm, um forno micro-ondas que queima, uma impressora, uma máquina de xerox ou algo semelhante a isso. Ela, com esse recurso, ela já toma a iniciativa dela própria. Ela não fica precisando diretamente do órgão público, com essa demora que tem, né? Então, ela vive a realidade própria dela e com o próprio dinheiro, com o próprio recurso dela. Então, é muito importante e a gente tem acompanhado, e eu tenho aqui, eu comentei com os novos vereadores hoje, diretores de escola que vêm até mim pedindo esse recurso. Os diretores de escola estão vindo até mim. Então, eu peço aí insistentemente para que o executivo tome uma providência e consiga aí aprovar esse plano. Seria isso. Obrigado. Continua em discussão requerimento 40 de 2022. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Eu peço a palavra para, diante da luta aí, do trabalho insistente do Mário, que você vem, eu vi que há aqui um pedido insistente, eu vou
pedir para subscrever em apoio ao seu trabalho aqui nessa matéria. E espero que o prefeito... Não sei, e é interessante a informação que realmente, eu acredito que seja da vontade dele implementar, porque está no plano de governo, defendeu antes também. Então, eu vou subscrever com Vossa Senhoria. Continua em discussão o requerimento 40 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ângelo Rafael. Conforme já confidenciei para Mário, eu acho esse requerimento inteligentíssimo, né? É um requerimento que trata, obviamente, da descentralização de recursos para as escolas, e com isso elas terão uma liberdade maior, pura e simplesmente, para efetuar o gasto público. Acredito que um dos entraves que exista quanto a isso é referente à prestação de contas, pois existiria essa carga de obrigação a mais para as escolas quanto ao prestar contas. E a prefeitura, obviamente, teria que fornecer um contabilista responsável para que isso se satisfaça. E quanto a toda essa situação, obviamente, eu tenho certeza absoluta que a secretária vai analisar com todo o carinho possível junto ao senhor prefeito para que, obviamente, seja criado esse projeto de lei. Somente isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 40 de 2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Giacomazzi. Parabéns pelo requerimento, Mário. É muito pertinente mesmo. Eu queria pedir a palavra para subscrever junto com você, para dar uma força aí. Continua em discussão o requerimento 40 de 2022. Eu também peço para assinar em conjunto, Mário. Excelente requerimento. Inclusive, eu acredito também que o prefeito ele tenha vontade de fazer isso, mesmo porque ele colocou no plano plurianual, né? Então, isso daí, com certeza, ele tem vontade de fazer e tenho certeza que, se ele sentar e analisar bem, eu tenho certeza que ele coloca. Está em votação o requerimento 40 de 2022. Requerimento 40 de 2022 aprovado. Indicações. Indicação 3/2022. Indico, dispensadas as formalidades regimentais, que se oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, analise a possibilidade de fornecer gratuitamente os materiais escolares para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino Tietê, para utilizarem no ano letivo que se iniciou. Indico ainda, caso a análise inicial da prefeitura seja de não estar preparada para os custos da medida, que pelo menos considere a possibilidade de garantir, neste primeiro ano, a gratuidade do material escolar para os mais carentes e que nos próximos anos passe a ser um benefício, direito de todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino, pensando, inclusive, na inclusão do uniforme escolar junto ao kit de material escolar. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Indicação 4/2022. Indico dispensadas as formalidades regimentais que se oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, determine as providências necessárias para o reparo da iluminação pública da rua Domingos Giacomazzi, em frente ao numeral 30, data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Indicação 5/2022. Indico, dispensadas as formalidades regimentais que se oficia ao senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, determine as providências necessárias para a substituição da lâmpada da rua Otávio da Silva Lara, bairro Jardim da Serra, localizada no poste de esquina da referida via, ao lado do barracão da igreja São Judas Tadeu. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Indicação 6/2022. Indico dispensar as formalidades regimentais que se oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, adote as providências necessárias para a repintura e colocação de lajota refletiva na demarcação da rotatória da rua Santa Terezinha com a Avenida Amélio Quincariol.
Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Júnior Regonha. Indicação 7/2022. Dispensar as formalidades regimentais que se oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, adote as providências necessárias para o devido reparo na rua Luiz Montanhano, trecho bairro dos Pilões, que não possui asfaltamento. Data de entrada, 7 de fevereiro de 2022, autoria Valmir Giacomazzi. As indicações lidas pelo senhor secretário serão encaminhadas a quem tem direito. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Dr. João Martellini. Presente. Senhor Jairo de Castro. Presente. Vereador Mário Júnior. Presente. Vereador Ângelo Rafael. Presente. Vereador Valmir Giacomazzi. Presente. Vereador Manuel Modesto. Presente. Vereador Alfredo Milaré. Presente. Vereador Júnior Regonha, presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de Lei 76/2021. Revoga o artigo 39 da Lei Municipal 2669/2002, de 21 de maio de 2002, que regulamenta o funcionamento do cemitério, velório e necrotério municipal e suas atividades correlatas e dá outras providências. Data de entrada, 21 de dezembro de 2021, autoria o Poder Executivo. Este projeto pretende revogar o artigo da Lei 2669 de 2002, que atualmente proíbe a exumação de cadáveres em período de endemia. Está em discussão o projeto de Lei 76 de 2021. Está em votação o projeto de Lei 76 de 2021. Projeto de Lei 76 de 2021 aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 9/2021. Confere medalha Pirapora do Curuçá ao senhor Vitório de Jesus de Luca Brunheroto. Data de entrada, 20 de dezembro de 2021. Autoria, Ângelo Rafael Belírio Silvério de Melo. Está em discussão o projeto de lei, o projeto de Decreto Legislativo 09/2021. Senhor presidente, poderia fazer a leitura na íntegra do currículo, por favor? Vitório de Jesus de Luca Brunheroto. Vitório de Jesus de Luca Brunheroto nasceu em Tietê em 25 de dezembro de 1963, filho de Rafael de Novo Brunheroto e Isola de Luca Brunheroto, in memoriam. Residiu por muitos anos na Vila Fiore, Bela Vista, tendo estudado nas escolas de Eleutério José Moreira e Plínio Rodrigues de Moraes. É casado há 26 anos com a senhora Sinira Rodrigues Prícoli, com quem possui 2 filhos, Vitor Brunheroto e Bruna Brunheroto. Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, atua na Receita Federal há 23 anos. É servidor público federal, concursado na função de auditor fiscal da Receita Federal. Possui ampla experiência na área de fiscalização, onde ocupou diversos cargos de chefia, além da atuação como instrutor. Atualmente exerce o cargo de delegado da Receita Federal em Piracicaba, São Paulo. A Delegacia da Receita Federal em Piracicaba engloba 25 municípios, com população estimada de 1,5 milhões. A arrecadação mensal é de cerca de 1,2 bilhões. Vitório, apesar da função que ocupa, é um homem cuja simplicidade salta aos olhos. Atualmente reside em Piracicaba, mas aos finais de semana costuma estar em Tietê, praticando seu esporte favorito, o futebol. Palmeirense de coração, é um grande entusiasta do esporte. Não obstante, é notório seu amor pela sua terra natal em sua oratória. Tietê sempre se fez presente.
Vitória, fruto de nossa terra. Alcançou um dos postos mais altos na esfera administrativa federal através do seu trabalho e esforço, e vem dissipando o nome da nossa querida Tietê em todos os locais por onde passa. Diante de tantas qualidades e do vasto currículo, apresento o presente projeto de lei para apreciação dessa colende Câmara Municipal. Ângelo Rafael Belírio Silvério de Mello, vereador, autor, PSDB. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 09 de 2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ângelo Rafael. Eu peço apoio aos nobres parlamentares e colegas de casa, para que juntos nós possamos homenagear essa pessoa tão importante para o nosso município. Vitório, como o próprio currículo diz, ele é uma pessoa extremamente simples, mas, acima de tudo, uma pessoa que honra muito a nossa terra. E, por essa razão, eu o indico para receber essa tão importante homenagem conferida a este. Somente isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 09 de 2021. Está aberta a votação do decreto legislativo 09 de 2021. Projeto de decreto legislativo 09 de 2021 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, eu gostaria de informar aos vereadores que a Prefeitura Municipal protocolou na Câmara projeto de lei 08 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, DR São Paulo, e dá providências. E solicito a convocação de uma sessão extraordinária para apreciação do mesmo. Sendo assim, convoco os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término dessa sessão ordinária, para a discussão e votação única do projeto de lei 08 de 2022. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente sessão.